faz mal para o nosso humor, faz mal para a nossa saúde, e isso tudo se reflete na pele. Na pele e no cabelo. E as pessoas não têm ideia. Exato. O que acontece, Rê? As pessoas hoje falam assim, por que tudo é estresse? Né? É uma coisa muito interessante, Boa. porque a pessoa pergunta assim, tudo é estresse. Por quê? Porque exatamente isso acontece pela vida que a gente está levando. São Paulo é uma cidade maravilhosa, amo, moro aqui há muitos Sim. anos. Só que a nossa vida é estressada. Sim. Você sai de casa, você tem medo. Esse medo é um medo inerente, você não sente às vezes, eu tô com medo. E você É começa... até inconsciente. Isso aí, exatamente isso. Isso gera um estresse. Tá. Então, quando a pessoa imagina em casa assim, poxa, mas eu sou uma pessoa tranquila, eu não me aborreço. Mas não é exatamente só esse tipo de estresse. É a vida que você leva, a correria, quantas horas você passa no trânsito, O trânsito. nervoso. Exatamente isso. Você é paulista? Não, adivinha. Sou carioca. Mentira. E o sotaque, cadê? E a pele bronzeada, que é o estereótipo, né? É carioca. Eu sou carioca. Eu sou Mora carioca. quanto tempo aqui? Nossa, já tem 15 anos. Foi difícil se adaptar? Porque são cidades muito diferentes. Eu acho que elas se complementam, mas são muito diferentes. Mas posso te falar? Big. Eu amo São Paulo. É. Amo São Paulo. Eu O sou que te agrada apaixonada. aqui? Nossa, várias coisas, tá? Uma delas, assim, lógico, você tem que morar um pouco perto, mesmo que você vá pra longe, você tem N oportunidades, você conhece muita gente, e o paulista é muito querido. O carioca também. Mas como eu também não sou muito de praia, então assim, vamos falar uma diferença, tá? Porque eu adoro carioca. Claro, assim, pelo amor de Deus. Gente, nasci lá, sou carioca, é aquela coisa assim, você vai no vizinho e fala, me dá 1 quilo de açúcar, você tem um açúcar? Esqueci o açúcar. O carioca tem isso, né? Você conhece todo mundo na rua, você vai tomar café. E gostar de paulista não significa não gostar de carioca e vice-versa, Pois né? eu só me adaptei muito bem aqui. Em São Paulo, as pessoas são queridas, né? Eu não sei, eu sou suspeita, porque... Foi bem recebida. Ai, que então, bom. assim, eu tenho um carinho por São Paulo, só que assim, não deixa de ter o trânsito, que também agora tem no Rio, né, em todos os lugares, mas São Paulo a mobilidade aqui em São Paulo é um problema e é fonte de estresse mesmo. Não só pelo medo, como a gente começou falando, mas porque a gente não anda, tem dias que a gente não anda. Não anda. Tá. Não anda. Hoje mesmo eu estava vindo um pouquinho de trânsito, falei, gente, mas como? Trânsito, nós estamos em janeiro. Pois é, janeiro, feriado e tem trânsito. Pois é. Então, e continua, né? Vamos lá. Então a gente vai falar de pele e cabelo. Sim. Vamos O que acontece? O estresse, ele produz, tá? Muitas substâncias. Então, quando as pessoas hoje, porque eu estava comentando isso, as pessoas em casa pensam o seguinte, olha, eu vou no médico, eu tive qualquer lesão e a pessoa já fala estresse. E o médico, quando ele não sabe, ele fala que é estresse. Não é bem assim, tá? Eu queria deixar isso, é um carinho de informar isso a vocês. Não é bem assim, tá, gente? Porque o estresse realmente é um tipo de doença, vamos falar assim, entre aspas, por quê? Porque ele é o causador de muitas coisas na pele e no cabelo. Tudo isso aqui é um pouquinho, tá? Eu trouxe uma amostragem. Doutora Isabel. Tá? Eu trouxe uma pequena amostragem. Então, assim, só algumas coisas que podem ser pioradas e desencadeadas, tá? Tá. E quando a gente fala desencadeada, assim, o paciente fala assim, olha, mas o que é isso? É o gatilho, tá? É quando você vai caminhar. Eu vou começar a caminhar. Este caminhar, por exemplo, eu posso pisar aqui e torcer o pé, é um exemplo. Eu estou desencadeando alguma coisa, é um gatilho, tá? Não é só isso, lógico, eu tenho que ter genética, tá? Tenho que ter genética para isso e alguns outros fatores. Mas ele pode ser o estresse, o gatilho daquela doença. Da piora daquela doença ou do início ou da apresentação daquela doença. Entendi. Então eu trouxe alguns exemplos. A rosácea pode ser piorada pelo estresse. O que é a rosácea? Rapidamente. É aquela área vermelhinha que você... Deixa assim, exatamente isso. Existem pacientes que evoluem até com um monte de bolinha, parece acne, tá? Então, também pode ser um tipo de rosácea, as pessoas acham que é só acne. Dá mais em pele que é muito branquinha? Dá mais em pele que é muito branquinho. Tá. Dá sim, tá? Dá em pele que é muito branquinho. Acne pode ser piorada, estimulada pelo estresse. Olheiras... Todo mundo já sabe, uma noite mal dormida, muito cansaço, pode ser piorado. Envelhecimento de pele. Olha só. O envelhecimento pode ser piorado, estimulado. A poluição piora o envelhecimento, tá? Herpes. A herpes é batata, né? Tá vendo? Herpes é batata. Então,
A maioria dessas doenças e outras, eu só trouxe alguns exemplos, podem ser piorados pelo estresse. Quando você for no médico, ele falar, olha, isso daqui tá, porque você deve estar estressado, deve estar passando por algum problema. E uma coisa interessante, não é que hoje eu estou com um problema e hoje eu vou ter a doença. Sei. Eu posso ter alguns meses para a apresentação ou o gatilho ou o início dessa doença ou a piora dessa doença, tá? Por que isso? Porque quando eu tenho estresse, falando de uma forma simples, é como se eu colocasse uma bola, sabe aqueles pula-pula? Um monte de bolinhas, esqueci o nome daquele negócio lá que você brinca lá, cheio de bolinha. É, piscina de bolinha. Isso, obrigada. Então, você tem piscina de bolinha. Você imagina o seguinte, eu jogo, as bolinhas estão todas quietinhas. Sim. Aí eu vou lá e pulo. Eu sou estresse. Ah, movimenta tudo. Pronto, é isso que eu quero dar exemplo. Agora... Exatamente isso. Concluiu ou não? Porque eu queria saber o cabelo. Isso é na pele. Agora, e o cabelo? É na pele. Que a gente gasta um dinheirão e faz e trata e tal. E não Muito bem. Aí agora, nós vamos pro cabelo. O estresse também altera. Então, tem pessoas que têm, por exemplo, dermatite seborreica. O que é dermatite seborreica? É a caspa. Só que existe um tipo de caspa que ela é um pouquinho mais agressiva, tá? Vou falar caspa entre aspas, porque é como as pessoas conhecem. O popular, tá? Então, a dermatite seborreica, ela pode ser um pouquinho mais agressiva, tá? Pode ficar mais vermelha, formar um pouquinho mais de placa, tá? Então, ela pode ser e é piorada pelo estresse, tá? Alopecia areata. É um tipo de perda de... A paciente perde o cabelinho, ó, em formas circulares. Em algumas áreas. Em algumas áreas. Por isso ela se chama areata, tá? Agora, existe a areata também que ela cai todo o cabelo, cai o cabelo todo do corpo. Esse aqui é um tipo de areata que eu trouxe. Sabe quem teve queda de todos os pelos do corpo? O Ronaldo, que foi goleiro do Corinthians. De estresse. Isso faz muitos anos, tá né? Vendo? É. Exatamente isso. Que coisa. Eflúvio telógeno. Esse nome feio... Nunca ouvi esse nome na minha vida. Esse nome feio... Eflúvio telógeno. Ele significa o quê? Eflúvio tem uma queda, telógeno da fase do cabelo, tá? Então, o que acontece? O cabelo, ele tem fases, tá? Então, em casa, as pessoas imaginam assim... Olha como é que Deus é sábio. Por que não cai todo o cabelo e cresce de novo? Igual a plantinha, né? A plantinha morre e nasce. Morre e nasce. Não é assim. O que acontece? O cabelo, ele tem fases. Então, uma parte do cabelo está numa fase de crescimento, a outra está na fase de quietinho, tá? Então, essa é a fase do cabelo. Por isso, você sempre tem o cabelinho, tá? E o que acontece com o estresse? Ele estimula uma reação que faz com que você tenha uma queda importante, tá? Esse eflúvio telógeno, ele pode ser agudo, que é por pouco tempo, mas ele também pode cronificar, ele pode ficar muito tempo. Tudo que é crônico é muito tempo. Tratamento deve ser difícil, não? Então, você tem que tratar, tá? As pessoas imaginam que como... Ah, eu não vou tratar. Trate, tá? Ó, eu trouxe até um exemplo, por exemplo, aquele desenho ali da escova. Até trouxe uma real, quer dizer, não é real, isso aqui é um cabelinho de boneca, mas é assim, a pessoa escova o cabelo... Sai assim. E vê um monte de cabelinho. Aí toma banho, vê um monte de cabelinho. Esse é de boneca, tá? Né? Para as pessoas... Mas sai assim na escova? Mais ou menos assim, né? Que esse tá arrumadinho. Mas sai bastante. Sim, é isso que eu ia falar. Mas é esse volume que você fala, nossa, não é normal. Sai bastante. Porque é normal cair, né? Mas bastante assim... Bastante não. Então, vai cair muito mais de 120 fios ao dia. Aí chega no banheiro, no box, tem aquele bolo de cabelo. Então é bom observar. Exatamente isso. Tá. Posso por aqui? Pode, por favor. Então, eu trouxe para mostrar exatamente o que acontece, o que o estresse faz. É real, gente. As pessoas, às Invisível. vezes... Obrigada. Real e visível. É real e visível. Então, dê valor. O que eu queria muito deixar que as pessoas entendessem em casa. Dê valor ao seu sintoma. Dê valor ao que o corpo está falando. O corpo fala. Sem dúvida. O corpo sempre fala. Vamos ver mitos e verdades? Vamos. Eu sempre caio nos mitos e verdades. Acredito uma porção de coisas que é tudo mito. O estresse aumenta a produção das glândulas sebáceas e deixa a pele mais oleosa. Então, imagine o seguinte, eu estou estressado, a piscina de bolinha, eu sou o estresse, eu irritei todas as minhas células, aquilo desencadeia uma reação, né? É igual no mar, você pula ou pula na piscina, faz as ondinhas. Então, eu tive uma reação. Ela aumenta sim, isso é uma verdade. Verdade. Tá? E aí o que acontece? Eu tenho uma pele mais oleosa, como eu também posso piorar a minha dermatite seborreica, que acontece o quê? Eu pioro aquela oleosidade, tá? Eu já tenho um funguinho no couro cabeludo que vive com a gente, piora.
E aí piora todo o quadro. Então, isso é uma verdade. Perfeito. Tanto que o paciente também pode piorar a acne, não só pela glândula sebácea, mas pela situação da alteração da pele, tá? Isso é uma verdade. Pronto. Próximo, mito ou verdade? Situações estressantes alteram o ciclo de vida dos fios, causando a queda do cabelo. Verdade, eu acho. Não, exatamente isso. Aquela bolinha que eu coloquei é o ciclo de vida do cabelo. É uma verdade. Parabéns. Acabei de aprender. Exatamente. Então, gente, quando vocês observarem que seu cabelo está caindo muito, o que acontece? A maioria das pessoas fazem assim, deixa, vai melhorar. Não, procure o médico. Vai, conversa, porque você... Primeiro a gente tem que identificar o gatilho, o que está acontecendo. Sim. E às vezes, se você intervém rápido, você consegue identificar o que acontece e melhora mais rápido. E o dano é menor, e né, o dano é menor. Isabel? Tá. Próxima. Vitiligo não é uma reação desencadeada pelo estresse. Isso é uma pegadinha. Ó, o vitiligo não é uma reação desencadeada pelo estresse. O vitiligo, sim, pode ser uma reação desencadeada pelo estresse. Então, isso é um mito. Olha. Tá? Tá. Então, assim, eu tenho que ter genética, tá? Você tem a genética sempre é sobre... Eu tenho que ter a genética, senão não vou desenvolver a doença, tá? E o estresse é um dos fatores importantes, assim como, além do vitiligo, na psoríase, tá? Que são aquelas... Isso normalmente mesmo. Dá aqui, né, no cotovelo. Dá no cotovelo, bilateral. Pode dar no couro cabeludo. Ah, é? Eu ia até trazer uma foto que é parecido com aquela da dermatite seborreica, tá? É parecida. Então, existe psoríase de couro cabeludo. Por isso que começou a descamar, procure seu médico, tá? Por favor, gente, não fique em casa. Então, realmente, ele pode ser desencadeado. Isso é um mito, tá? Perfeito. O vitiligo pode ser. Por isso que você tem um tratamento que a gente chama de multidisciplinar. Com paciente que tem vitiligo, psoríase, você tem que ver o seu ciclo de vida, alterar um pouquinho e trabalhar. Perfeito. Próximo. Será mito ou verdade que remédios por via oral ou para uso tópico podem ser associados a outros tratamentos? Muito interessante essa pergunta. O que as pessoas imaginam? Que, eu tô estressado, isso aqui vai passar. Eu tô estressado, isso aqui vai passar. Às vezes a gente precisa, por isso que eu falo que tem que procurar um médico. Então, podem ser, é uma verdade, tá? Por quê? Eu preciso, às vezes, de um remédio ou tópico ou via oral, tá? Para poder ajudar nesse tipo de tratamento. Tá. Então, essa pergunta é muito interessante, por quê? Nós vivemos uma vida maravilhosa, amo São Paulo, sim, tá? Mas é o seu estresse do dia a dia, além de muitas pessoas são mães, né? Avós, cuidam dos filhos, então assim... Sobrecarregadas. Exatamente. Mulher é sobrecarregada. É por natureza, né? A gente precisava dar um jeito nisso, hein, doutora Isabel? Por natureza. Então, olha, ela acorda de manhã já preocupada com o filho, que tem que botar na escola, tem que arrumar. A avó ajuda a arrumar e leva para a escola, traz. A mãe vai trabalhar, volta, cuida do marido, cuida da casa. Tudo isso pensando na janta. Exatamente isso. Isso é vida real. Então, quando você joga para a vida real, por que não pensar que aquele estresse precisa também de ajuda? Tá. E não necessariamente as pessoas imaginam assim, olha, eu estou estressado, vou precisar tomar um remédio. Não é isso. Eu ia perguntar mesmo. Não é isso. Às vezes com coisas naturais, ou dependendo do que você está apresentando, ou a queda de cabelo, ou a doença na pele, ou, por exemplo, desencadeou psoríase, vitiligo, dermatite, queda de cabelo, sabe? Eu preciso, às vezes, intervir com outras medicações. Então, não tenham medo. Converse com o seu médico, por favor. As pessoas têm medo, Rê. De conversar com o médico? É engraçado isso. Deveria ser o contrário, né? Medo de não falar com o médico. Exatamente. Né? Só que as pessoas têm medo porque elas acham que a pergunta delas é boba. Tá. Ai, não vou perguntar isso. Isso é mesmo. Tá. Então, não é assim. Nunca é uma pergunta boba, né? Exatamente. Nós aprendemos todos os dias. Tanto o médico aprende com o paciente, quanto o paciente com a gente. É uma troca. Quando eu estou aqui, eu aprendo. Quando eu vejo vocês cozinhando, eu estou aprendendo. Claro. Então, nunca é bobeira. Tá. Então, por favor, não tenham vergonha. Você chega lá e fala, olha, eu não entendo, então eu vou perguntar. Pergunta tudo. O que você acha que é bobeira? Pergunte. Tá. Mais um. Será mito ou verdade que não existe relação entre alergia e estresse? Muito interessante essa pergunta. Não existe? Pode existir sim, tá? Pode existir sim, então isso é um mito, tá? Por quê? Existem alguns tipos de alergia, tá? Existe, lógico, a alergia
por alguma substância, tá? Existe a dermatite de contato, você entra em contato com aquela substância. Esmalte. Eu não posso usar esmalte, apesar de adorar esmalte, não posso colocar, que me dá alergia nos olhos. Exatamente. Sabe por quê, Rê? Ó, não sei. Provavelmente que eu levo a mão aos olhos. é isso aí. É. Então, ó, tá? Então, por isso que o paciente, quando tem alergia ao esmalte, ele começa a desenvolver uma alergia na pálpebra. Aí começa a ficar vermelhinho. E até descobrir que era de esmalte. Foi difícil, não foi? Foi difícil. Precisou conversar com a médica e fazer uma investigação. Exatamente isso. Vamos a perguntas? Vamos. Já chegaram perguntas das nossas telespectadoras. Mas também telespectador pode mandar pergunta. A Érica Campos pergunta: uma situação estressante pode levar a sudorese excessiva no rosto ou no couro cabeludo? Érica, obrigada pelo carinho, tá? Pode sim, tá? Pode, a situação estressante pode, tanto que tem pacientes, lógico que tem a genética, que tem pacientes que têm hiperidrose, tá? O que é a hiperidrose? O que é? É o aumento do suor. Pode acometer as axilas, As mãos, os pés? as mãos, os pés, tá? Mas também pode acometer face e couro cabeludo, que não é muito comum, por isso as pessoas não dão valor a isso, tá, Érica? Mas pode sim. Muito obrigada pela pergunta. E uma dica, se isso te incomoda, procure o médico, converse com ele. Tem solução? Tem como a gente ajudar. Ah, tá. Não tem solução, Rê, tá? Definitivo não, mas Não, pode ajudar. porque você tem o gatilho da doença, tá? Eu não consigo modificar isso, ainda não existe cura para esse tipo, mas eu consigo ajudar a ter uma vida melhor. Tá? Já ajuda, né? Sim. Às vezes até toxina botulínica a gente consegue fazer. Ah, é? Para hiperidrose. Como hoje se faz para dor de cabeça, né? A toxina botulínica tem N fins. Pode ser também para sudorese. Bom, próxima pergunta. Emily Toledo. Trabalho com atendimento ao público e me estresso com facilidade. Nestes momentos começo a me coçar e surgem bolinhas vermelhas, mas só paro quando já há inchaço e dor no local. O antialérgico pode ajudar no controle desta coceira? Emily, obrigada. Nossa, que estresse, né? Pra dar coceira, coitada. Então, obrigada pelo carinho da pergunta, tá? Por participar com a gente. O que acontece? Eu não tenho como te falar se o antialérgico vai te ajudar. Por quê? Porque o ideal é você ser consultada por um médico, tá? Porque assim, tudo na vida da gente é uma questão de observação. É interessante isso, mas eu vou deixar uma dica para vocês em casa. Quando vocês forem ao médico e vocês têm alguma doença, qualquer doença, comecem a observar o dia a dia de vocês. Porque determinadas mudanças, determinados hábitos, você vai ver que isso sempre piora. Foi o que ela observou. Eu observei que quando eu me estresso, começa a aparecer bolinha, tudo, tá? Na realidade, a medicina, tudo tem uma comunicação. Perfeito. Então essa é a minha dica, preste bem atenção nos seus dias, no que você faz, no que você come, no que modifica. Eu não posso te falar se o antialérgico vai te ajudar, porque eu não sei se isso exatamente é uma alergia. O que eu posso te falar é, vá no médico, converse com ele, porque se for, ele vai te dar a medicação e você vai melhorar. Ai, que bom. Tá? Tá. Bom, respondido, né, Emily? Leandro Rezende, pessoas muito estressadas têm cabelos brancos precocemente? Olha que pergunta boa. Muito interessante, Leandro, obrigada pelo carinho. O que acontece? O cabelo branco é a falta do pigmento no cabelo. Então, o que é o pigmento? É aquela melanina que dá cor na nossa pele e também dá cor do nosso cabelo. Que vai vir naturalmente com a idade, o cabelo branco. Exatamente isso. É não que eu saiba o que seja isso, mas já a gente observa. Pois é, a gente dá uma olhadinha, se a gente não precisa dar uma retocadinha, sabe? E o que acontece? Alguns estudos mostram que quando você tem situações muito estressantes, cotidianamente, tá? Você produz aquela substância, tá? Que irrita as células e isso pode ir lesando, sim, tá? Mas lógico que ainda faltam mais estudos, mas é uma das hipóteses, tá? É que isso possa piorar. Quer dizer, é uma possibilidade, sim. É uma possibilidade, sim. Só que tem que também ter... Só que, por exemplo, às vezes ele pode estar perguntando de pacientes jovens. Existe a genética. Tá. Né? Ah, é verdade. Aí existe uma outra questão, que é o vitiligo. Tá? Que afeta o cabelo? Também pode. Tem pacientes que nascem um cabelinho branquinho, Isabel, tá? Quando, às vezes, você tem a alopecia areata que cai o cabelo, nasce, às vezes, o cabelo daquela região branquinho da alopecia areata. Então, tem várias situações, tá? Que podem estar comunicadas, mas pode
Lógico que faltam mais estudos, mas é uma das hipóteses. E tem aquele texto de mãe, né? Vocês me deixam de cabelo branco. Exatamente isso. Tem o texto clássico da mãe. E esse texto vem do quê? Do estresse, né? Exatamente. Vocês Exatamente. acabam com a minha paciência, eu vou ficar com cabelo branco. Outra pergunta. Gustavo Amaral, olha os homens participando. Crises de ansiedade e estresse podem resultar em caspa? Muito legal. Gustavo, obrigada pelo carinho da pergunta, porque isso é muito comum em homem, tá? Mais em homem do que em mulher? Então, acontece muito em homem. Um pouco mais, ainda falta um pouco mais estudo, mas é uma prevalência bem grande, tá? Os homens vivem estressados, né? O trabalho, a gente defende muito a mulher, né? Que ela vive mais assim. Mas o homem também não está longe disso, é verdade. Não está longe, é uma vida complicada, ele tem que cuidar da família, né? Da família dele, dos filhos, da esposa, da mãe, enfim, né? Determinadas situações em que o homem é muito responsável. E o trabalho dele. E ele às vezes vive sobre um estresse muito grande, né? O que acontece? Com isso, você resulta numa alteração das suas células que piora sim. Tanto pode piorar a caspa, como pode piorar, por exemplo, a caspa, vamos falar da dermatite seborreica, que é aquela descamação. Pode ser a leve, pode ser mais pesado, pode ser mais grossa, tá? Mais intensa. Nossa. Pode acometer nessa região aqui a dermatite seborreica. Descamação? Isso, pode começar a descamação aqui. Nas sobrancelhas. Nas sobrancelhas, tá? Então, pode sim, Gustavo, acontecer, tá? É real. Então, quando ele vai no médico, quando você vai no médico, porque às vezes eu já atendi pessoas assim, eu fui no médico, ele falou que é piorado pelo estresse, que não tem cura. É sim piorado pelo estresse. Gente, acredite, o estresse, ele tem muito a ver com a nossa vida de hoje. Muito a ver com as doenças de hoje, tá? Porque é uma situação real. Aqui, Rio, Brasília, São Paulo, no país inteiro. É uma situação que nós estamos vivendo. Sim. Né? Então, acontece e dê valor a isso. Perfeito. Próxima pergunta. Daniele Mello. Após uma mudança de casa, no ano passado, sofri de urticária nervosa. Já melhorei, mas ficaram pequenas cicatrizes nas minhas pernas, já que eu coçava até sangrar. Qual o tratamento que você indica para eliminar esses pontinhos? Eu fico imaginando a coceira irritante para coçar até sangrar. Então, é urticária, hein? Então, e outra coisa, Henrique, o que acontece? Quando você coça, aí você começa a estimular, tem um estímulo, aí você vai à vontade de coçar de novo. Começou. É exatamente isso. Retroalimentar, você vai e coça de novo. Vai e coça de novo, até às vezes machucar, ferir e deixar essas lesões. Daniele, obrigada pelo carinho da pergunta, mas assim, o que acontece? Eu preciso que você vá ao médico para que eles possam ver que tipo de manchinha que ficou. Se predomina um marronzinho, um roxinho, um vermelhinho, ela ali falou de cicatriz. Então, assim, se for uma cicatriz, não vou falar para você, passa um creminho. Às vezes o médico precisa lançar a mão de um laser, alguma coisa assim. Então, eu preciso, na realidade, você precisa ser examinada por um médico para que ele possa te ajudar nisso, tá? Isso é muito importante. Isso acontece muito, por exemplo, às vezes quando você vai para o sol. Tem pacientes que têm alergia ao sol, né? A gente brincou, né? Porque que eu mudei e tal, tava brincando. Então, o que acontece? Tem pessoas que quando vai para o sol, pioram, começa a se coçar. Nossa. Também. Então, gente, o mundo é uma coisa muito interessante. A medicina é vasta. E nada como uma conversa com o médico, né? Porque às vezes você dá uma pista, que você nem sabe que é pista, e o médico fala, é isso. Isso mesmo. Tá. Então, o que eu falo muito nisso. Por favor, converse com o seu médico. Perfeito. Tá? Nós estamos aqui só para abrir um leque, sabe? Estamos abrindo um leque... Para informar, né? Exatamente isso. Para informar que o que você sente não é bobo. Vai no médico e conversa. Porque às vezes, eu já atendi pessoas e vejo relatos de manchas, né? Estou dando um exemplo, manchas e cicatrizes que levam... Eu vou fazer esse comentário porque eu achei lindo o seu depoimento nas primeiras semanas. Parabéns, tá? Eu estou elogiando não por coisa, porque assim, eu acho que a mulher tem que cuidar da autoestima. Exato, né? Doutora. E muitas das coisas que faz, né? Por exemplo, algumas doenças, a dermatite seborreica, o vitiligo, deixar cicatriz, acne. Por que deixar a acne evoluir para levar uma cicatriz que é difícil de tratar? Exato. Por que não tratar? A autoestima é muito importante. Então, cuide, assim, realmente é aquilo que você falou. Se aceite, mas assim, começou um probleminha, começou a cair o cabelo,
Vá ao médico, não tenha medo. Amor próprio. Exatamente Não é? isso. É Olha, muito doutora importante. Isabel, é sempre uma aula e um prazer Obrigada, Rê. te receber Obrigada aqui. pelo carinho. Não, eu que agradeço, imagina. Quem quiser saber mais ou entrar em contato, www.clinicamartinez.com.br, no Instagram, @clinicamartinez, tudo com Z. E no Facebook, Martinez Clínica. Quer deixar com o telefone alguma coisa? Não, obrigada. Eu que Eu agradeço o carinho.